encorajado. Então hoje vou partilhar um pouco aquilo que Deus falou comigo em Deuteronômio capítulo 32. Irmãos, deixem-me só fazer aqui o cenário. Moisés. Uau, Moisés. Moisés é, sem dúvida, incrível, não é? Como este servo do Senhor foi usado por Deus de uma forma tão extraordinária. E ele foi um homem que Deus, de facto, usou para tirar o povo. Hoje, esta manhã, nós terminávamos com o texto de o Deus que ouve, do Deus que vê. Tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o meu clamor e tenho descido para livrá-lo. Deus que ouve, que vê e que desce para livrar. E Moisés foi um instrumento que Deus usou para esse grande livramento. E Deus usou Moisés de uma forma extraordinária. E nós chegamos agora aqui ao final do seu ministério, em que ele faz um cântico. E eu chamei esta mensagem, deixa-me ver se eu tenho aqui a versão mais atualizada, esta coisa de nós trabalharmos na rede. Parece que perdi a versão mais atualizada da mensagem. Mas pronto, então assim tenho que olhar com menos apontamentos. Mas Moisés é o amigo de Deus. Moisés é um amigo de Deus. E nós conhecemos a palavra do Senhor em que diz que Moisés, falava Deus com Moisés face a face, como alguém que falava com o seu amigo. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, tal como alguém fala com o seu amigo. Então o tema da mensagem nesta tarde é a opinião de um amigo acerca de Deus. A opinião de um amigo acerca de Deus. És tu amigo de Deus, amiga de Deus? Ou és apenas criatura de Deus? Ou és apenas, já é muito bom ser filho ou filha de Deus, mas és tu amigo de Deus? Então vamos ir à opinião do amigo. É muito importante, sabem, todos nós como seres humanos temos pontos cegos. O que é isto, pontos cegos? É áreas que nós não vemos em nós próprios, mas que as outras pessoas veem. E é muito importante quando nós temos amigos, como o Provérbios diz, com o ferro se aguça, quando temos amigos e pessoas que nos dizem, a minha maior amiga é a Isabel da Ponte, a minha esposa. E ela diz-me aquilo que não está bem, aquilo que está errado, para melhorar, com o propósito de sempre melhorar. E eu dou muito graças a Deus por esse ministério que ela tem feito na minha vida e que tem-me ajudado a melhorar nestes 26 para 27 anos de casamento. Estávamos a fazer as contas nas nossas férias, eu já estou mais tempo casado do que solteiro, portanto a partir de agora já estou há mais tempo, já acho que já fez ou vai fazer este ano mais tempo de casado do que solteiro. Então já não me lembro quase da minha vida sem a Isabel amada e ela lembra muitas vezes os pontos cegos, às vezes pontes, às vezes muletas que eu uso nas mensagens e que ela apanha e logo me vem dizer para que eu não continue então a fazer isso e possa melhorar. Pois bem, nós temos aqui então a opinião de um amigo acerca de Deus. Então vamos ler o cântico de Moisés. Eu convido os irmãos que têm forças para ficarmos em pé para lermos a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça à terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destilo o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são. E a sua mancha é deles, é uma geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão.
Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto, trouxe-o de um ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as ataduras da terra, a comer as novidades do campo, o fez chupar mel da rocha, azeite de uma dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, bebestes o sangue das uvas, o vinho puro, e engordante-se, Jesurum, deu coice, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado por este cântico de Moisés que ficou gravado e que era para ser ensinado aos filhos e aos netos, para se lembrarem de quem tu és, mas também, Senhor, da nossa natureza, que não é nada boa, Senhor. E se não és tu em nós, nós seremos, Senhor. Oh Deus, este povo rebelde. Mas nós não queremos ser povo rebelde. Nós queremos ser um povo, Senhor, que ouve a tua voz, que teme o teu nome e que se dobra diante da tua grandeza, Senhor. Seja exaltado e glorificado e fala-nos através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Veja só a descrição. A primeira parte do cântico é muito agradável, a segunda nem por isso. Mas a opinião de Moisés sobre o seu amigo, Moisés, o amigo de Deus, é o seu último cântico. Moisés já tinha intercedido diante de Deus para que Deus o deixasse entrar na terra prometida, na terra que ele tinha esperado, a terra que era a promessa para a descendência de Jacó, para a descendência de Israel. Mas ele não foi autorizado a entrar. Ele não foi autorizado. No capítulo 31 nós vemos ele nomear Josué como seu sucessor. E eu estava a ler este texto e chorava a imaginar o que é que Moisés sentiu quando Deus lhe diz algumas coisas e aquilo que ele partilha o seu coração nas suas últimas palavras. Ele era verdadeiramente um homem que foi trabalhado por Deus. 40 anos de presunção, 40 anos de educação egípcia nas melhores universidades, em engenharia, arquitetura, filosofia, religião, um homem com todo o conhecimento que pensava que na sua força podia salvar alguém, até que foi envergonhado e foi fugido para aquele deserto onde ele teve um encontro com o Deus dos seus pais, com o Deus dos seus avós. Os deuses dos seus pais tornou-se o seu Deus. E Moisés é levado a uma figura de Cristo, como nós sabemos, de libertador. Então estas palavras são importantes. Ele diz, começa por anunciar no verso 3, eu vou pregoar o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele começa por dizer quem é Deus para ele, para o seu povo. Verso 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Irmãos, vivemos dias de tanta insegurança, de tantas dúvidas, tantas inquietudes, tantas dificuldades. Onde iremos nós se não a rocha da nossa salvação? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E correm para eles os seus povos que o amam e correm para Deus e encontram segurança. Deus é a rocha inabalável. Nós tivemos a oportunidade de
estar sobre a penha maior da Península Ibérica, onde foi construído ali mais um lugar de culto idólatra, sobre a maior penha da Península Ibérica. E vinham espanhóis que passavam por ali, turistas, e diziam: está aqui escrito, esta é a maior rocha que existe em toda a Península Ibérica. E lá em cima estava, claro, o castelo, mais abaixo estava um restaurante e uma igreja dedicada a uma senhora, que não vou aqui citar o nome porque não interessa nada. A maior rocha, a maior rocha. Graças a Deus que no topo da rocha estava uma cruz. Porque é a cruz que é um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. Deus é a nossa rocha, irmãos. Podem haver notícias, podem haver eleições, pode haver blackouts, como aconteceu aqui nos outros dias, nos ecrãs, principalmente quem estava a viajar. Pode haver um ataque cibernético, que ficamos sem internet, sem telefone, sem comunicações. Para onde fugiremos nós no dia da angústia, senão para o Deus que é a nossa rocha? Mas Ele é a nossa rocha, mas é um Deus que tem caminhos específicos. É a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Os caminhos de Deus são os caminhos de justiça, irmãos. E Ele vem depois reforçar isso com a ideia: Deus é a verdade e nele não há injustiça. Ele é justo, Ele é reto. E, meus amados, nós vivemos dias de tantas fake news, falsas notícias. Nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira. Hoje mesmo estava a ver, alguém estava a colocar no nosso grupo uma notícia e logo pessoas estavam a questionar se aquilo seria verdade. E vão àqueles sites que desmascaram as notícias falsas para de alguma forma dizer: não acreditas em tudo o que lês, em tudo o que vês, mas acredita em tudo o que está neste livro sagrado, porque Deus é a rocha, Deus é a verdade, Ele é a verdade. E mais tarde este Deus que se fez homem habitou entre nós na pessoa bendita de Jesus Cristo, e Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai encontrar esta rocha, este Deus, a não ser por Ele. E nós que estamos nesta segunda aliança podemos dizer: Jesus é a rocha da nossa salvação. Moisés era uma figura, ele conhecia Deus, ele viu Deus, ele falava com Deus como quem falava face a face, ainda que não teve a oportunidade de ver a face do Senhor, porque Deus o quis preservar, mas ele viu Deus, ele viu a figura de Deus. A certa altura ele pediu: Senhor, deixa-me ver-te, eu só quero ver-te. E nós começámos o culto a cantar isso mesmo, e como igreja, o nosso maior desejo é ver Deus. Ver Deus na nossa vida, na nossa igreja, ver Deus na nossa família. Há uns anos atrás, uma jovem na América do Sul teve um sonho, e o seu sonho era colocar a Bíblia em todas as mãos, num país da América Latina, em todas as mãos de todos os adolescentes que haviam. E aquela jovem que estava na faculdade a terminar o seu curso, agarrou aquele sonho. Ela esteve numa conferência com um dos grandes homens que Deus tem usado para liderança, Maxwell, e ela foi falar com Maxwell no fim e disse assim: irmão Maxwell, eu tenho um sonho, e o meu sonho é colocar a Bíblia nas mãos de cada criança, em cada escola. Eu não me recordo agora se era El Salvador, não interessa, mas o sonho era esse sonho. E o Maxwell diz: alguém que tem um sonho de Deus, agindo de Deus, quem pode impedir? Passaram muitos anos, é Maxwell quem conta a história. Ele encontrou aquela jovem que já não era assim tão jovem, continuava a ser jovem, mas agora era alguém de destaque, até mesmo a nível do governo. E porque ela tinha um sonho de colocar a palavra de Deus nas mãos das novas gerações. Ela dizia: sabes, isto é totalmente Deus. Sabes, aquilo é totalmente Deus. Sabes, eu ter conseguido falar com o presidente foi totalmente Deus. Sabes, eu ter conseguido a autorização do ministro da Educação é totalmente Deus. É totalmente Deus. Eu não fiz nada. Deus fez tudo. Mas Deus está à procura de homens e mulheres com sonhos por Deus. Homens e mulheres que se colocam na brecha e que vão em frente. E como Moisés, na força do Senhor: eu não sei falar. Eu não sei falar. Ele sabia falar, ele tinha a melhor educação. Não te preocupes, Arão fala por ti. Mas eu não sei o que fazer. Eu vou contigo, eu vou contigo. E quando Deus age, quem pode impedir? Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Todos os seus caminhos juízo são. Deus é verdade e nele não há injustiça.
saltamos para o verso 6. Um povo que se levantou contra Deus, louco e ignorante. Moisés exorta e diz assim: não é Ele o teu pai? Não é Ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Eu amo este versículo, irmãos. Eu estava a ler estes versículos do Cântico de Moisés e Deus estava a falar a minha vida. Eu não mereço, irmãos, a minha família, a história da minha família. Ainda ontem estava a partilhar isto com alguém, quando estávamos no almoço lá, na formação da aliança. Quando estávamos ali a partilhar, estava a dizer, eu quando olho agora para o plano da redenção, eu não consigo só olhar para a minha história. Eu vejo a história dos meus pais, eu vejo a história dos meus avós, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, como Deus estava a tecer um plano de salvação e de resgate da nossa família. Hoje provavelmente eu não existiria. O meu avô era alcoólico, era violento, tinha uma educação completamente, ficou órfão aos 4 anos de idade, viveu sem amor e não conseguiu dar amor a Deus, não conseguiu dar amor à família, alguém que não se interessava nada por Deus. Mas Deus permitiu que o meu pai tivesse problemas espirituais para que ele depois procurar o catolicismo, a bruxaria. Foi então procurar um missionário que falou acerca de Jesus e a família encontrou libertação, a família encontrou Jesus Cristo e eu estou aqui, fruto. E do lado da minha mãe, aquela irmã aqui, tia-avó, que veio desenganada dos médicos para o hospital. E os irmãos da Nes Ferreira, as irmãs foram visitá-la, falaram de Jesus. Ela foi curada. E a minha avó, logo que amava a sua irmã, não podia deixar de acreditar no Deus que tinha curado a sua mana. E apesar de ser muito idólatra, ela se converteu a Jesus Cristo. Oh, quando eu penso no plano da salvação, quando eu penso nos anos e nas horas que os meus pais oraram por mim, nos meses que estive afastado do caminho do Senhor, Ele é Deus, mas Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus distante. Moisés conhecia este Deus e revela um Deus, mesmo Moisés, que não era hábito de ser revelado. Ele diz assim, não é Ele o teu pai? Esta semana nós ouvimos um testemunho de alguém que de destaque do campo religioso tinha uma vida dupla e acabou por não apenas maltratar a sua esposa e filhos, mas por abandonar tudo e todos. Nós estávamos a ouvir o testemunho da sua filha, na véspera de fazer 5 anos de idade. A mãe vai-lhe dizer, não vou dizer o nome, que alguns conhecem esta família, que é muito conhecida. A mãe vai dizer, sabes, querida, o teu pai já não volta mais. Agora Deus é o teu pai. Aquela menina fazia 5 anos na sua festa, não entendia porque que o pai não voltava mais. Ela entrou no quarto a chorar e eu estava a ouvir aquele testemunho. Nós vimos só coisas boas, como vê, durante as nossas férias. E ela estava a dizer, entrou no quarto, disse, Deus, se tu és pai, eu preciso de um abraço. Diz que naquele momento ela sentiu fisicamente os braços grandes a abraçá-la. E apesar de se ter afastado por vezes, passar por depressões e dificuldades, aquele abraço invisível do Pai Celestial marcou-a, hoje está no ministério e é alguém de referência a nível mundial. Moisés conhecia Deus como Pai. Moisés dizia ao povo, Deus é Pai. Mas não é um pai qualquer, não é um pai no sentido biológico, ainda que Ele nos formou como Criador. Não, Ele é um pai, e Moisés diz assim, é um pai que te adquiriu. Ele comprou-te, que tu eras escravo no Egito. Ele te comprou a tua libertação. Mas não apenas comprou para seres livre, Ele te adotou como filho. Deus é o teu pai. E quando eu estava a olhar para a minha vida, quando os nossos pais já partiram há muito tempo para o Senhor, e quando nós vivemos dias, às vezes é que sentimos aquele abraço, e nós nos lembramos, Deus é o meu pai. É pai de coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que creem em Jesus Cristo não pereçam, mas possam ser também tornados filhos de Deus. Ele é o Pai que te adquiriu.
Não sejas um povo louco e ignorante. Ele é o Pai que te adquiriu. Ele não apenas te adquiriu, Ele te fez e Ele te estabeleceu. Então Ele não apenas te adquiriu no sentido de te dar a carta de alforria, mas Ele não apenas te adquiriu no sentido de comprar a tua libertação, mas Ele te estabeleceu como libertador. Ele te deu tudo o que tu tens, uma terra, uma identidade. Deus é este Deus. E nos dias em que nós vemos a figura do Pai, infelizmente o inimigo está a destruir de uma forma terrível. Que conforto é nós irmos à palavra e ouvirmos: Deus é Pai. Deus é Pai. Se nesta tarde nada mais levares deste lugar, Deus é Pai. Deus te oferece a liberdade. Deus te quer adotar. Mas ainda assim a decisão é tua, se queres ou não receber este amor. Mas ele continua, vamos saltar para o verso 10. Eu estou aqui a fazer uma mensagem expositiva que não é muito hábito na minha parte, mas este é tão rico que não dá para fazer de outra maneira. Verso 10. Achou ao povo, não é? Achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Uau! É mesmo para dizer uau. Isto é agora uma expressão mais moderna, mas significa: isto é incrível. Ele não apenas nos livrou do deserto onde nós estávamos. Alguns irmãos lembram-se do tempo que estivemos sem Deus, ou mesmo em tempos que já caminhávamos com Deus, tempos de deserto. Deus nos encontra, Deus nos acha, porque Deus procura-te. Deus procura-te e Deus te encontra e Deus te acha. Deus entrou e encontrou-te no meio do deserto, num lugar cheio de uivos, cheio de lobos, cheio de tantos perigos, tantas dificuldades. Mas Ele trouxe-o em redor. Mas veja o que é que Deus fez. Ele lhe deu literacia, Ele instruiu. E depois vem dizer: Ele o guardou como a menina do seu olho. Oh irmão, Deus que procura e acha. Deus que dirige e traz por caminho seguro. Deus trouxe-me em volta porque eles não estavam preparados para combater os povos. Eles tinham primeiro tirar o Egito dentro dos seus corações. Eles tiveram que fazer um percurso que era um percurso que não era para ser, era para ter sido 40 dias, 40 meses, agora 40 anos seria um disparate. Mas Deus fez esse caminho porque Deus tinha que trabalhar nas suas vidas, nas suas almas, no seu povo. Deus o trouxe por um caminho seguro, mas Deus lhe trouxe literacia, educação. Deus te instruiu, Deus te libertou da ignorância. Não és mais escravo agora, tu és filha de Deus. E Deus quer que nós possamos conhecer isto. E quando agora nós no domingo, já fez 15 dias, no domingo passado não estive aqui, estamos a enviar mais um missionário para o projeto Semeadores de Alegria, onde o projeto passa por educar aquelas crianças num país onde não há escolas, onde não há educação, porque esta sempre é a obra do Senhor. Às vezes nós olhamos isso para o Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento estava aqui. Deus é um Deus que instrui, porque Deus não quer que nós conheçamos apenas por experiências místicas, mas através da sua Sagrada Escritura. E Deus deu a lei lá no Monte Sinai, e Deus deu a educação, e Deus deu uma legislação como o mundo não tinha conhecido. Deus fez isso com o seu povo, Deus fez isso comigo, Deus fez isso com cada um de nós. Mas aí entra no detalhe. Esta é a Bíblia da minha mãezinha, que já está com o Senhor, e está sublinhada fluorescente. Talvez por isso também o detalhe saltou à minha vista. Guardou como a menina do seu olho. E nós sabemos que a menina do olho tem 2 agentes de proteção, não é? As pestanas e as pálpebras, que ainda não está. A coisa mais rápida pode estar a vir, mas já estão os 2 agentes a proteger. Basta só nós vermos alguma coisa a aproximar, já está a proteger. Protege primeiro aquelas pestanas. Algumas irmãs têm pestanas muito grandes para serem protegidas de coisas mais complicadas que possam vir, ou pestanas mais curtas, e depois vê as pálpebras que fecham e trazem aquela proteção. A menina do olho. Porque se a menina do olho for ferida, nós perdemos a visão. E Deus não nos quer cegos.
Deus não quer um povo que lhe segue cegamente. Deus quer um povo que o segue com instrução, lendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, porque os seus caminhos, a sua palavra, juízo é. Louvado seja o seu santo nome. Verso 11, entra outra figura. Agora é a figura da águia. E é muito interessante porque nós andámos a trocar mensagens no grupo da família, enquanto estávamos. E a certa altura, um dos nossos familiares que está no estrangeiro, estávamos a cantar cânticos, eu chegava ao cimo da montanha e de repente começava: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois logo a minha filha responde: isto é muito antigo, pai, está aqui outra versão mais moderna, e canta a versão mais moderna. Depois vem lá outra prima e traz outra versão. Ela diz: confio no Senhor, são como os montes de Sião, são como as águias. Eu de repente vejo uma águia a planar e começo a filmar a águia. Pronto, afinal não me desviei tanto do telemóvel, já acabaram de descobrir isso, não é? Afinal não me desviei tanto, só dos e-mails e do WhatsApp geral. Então quando estava ali a filmar, ele dizia: aqui vai a águia, podes cantar agora, está aí a águia. Mas vejam a imagem de Deus. Como a águia desperta, verso 11, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Irmão, eu não sei o que é que tu estás a atravessar. Talvez as montanhas são altas, as dificuldades são grandes. Sobe para as costas do Senhor. Esta figura da águia, colocando os seus filhotes em cima para os ensinar a voar, para os ensinar a procurar as alturas. E há circunstâncias e situações da nossa vida em que nós temos que ser mesmo inspirados por Deus. E no meio da dor, do luto, do choro, nós descobrimos o que está sobre as asas do Senhor. Abrigados, mas procurando estas alturas. Nós estávamos no refúgio. A irmã que dirige aquele projeto perdeu o seu marido para o cancro, que era o líder da AGA Portugal, há poucos anos, penso que 3, 4 anos. Jovem, um líder de foco na igreja evangélica em Portugal. Eu estava a perguntar: como é que tu estás? Ela disse uma coisa que marcou logo. Ela disse: nós temos aprendido muita coisa acerca do Senhor. Mesmo perdendo o homem da casa, mesmo os filhos na adolescência, entrar para a faculdade, Deus tem sido Pai e Deus cuida de nós. Irmãos, só nós que conhecemos este Deus podemos ter este tipo de reações, porque nada nem ninguém nos pode separar do seu amor. Mas Ele não é apenas esta águia que nos ensina a procurar as alturas, mas Ele é um Deus provedor. E no verso 13 Ele diz: Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer as novidades do campo, chupar mel da rocha, azeite de uma pederneira, manteiga de vacas, leite do rebanho, gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, dos bodes com gordura, flor de trigo, bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Louvado seja o seu santo nome. Eu aqui encontro um Deus provedor, um Deus que é Jeová Jireh, um Deus que nos traz as novidades do campo. Eles foram alimentados durante o deserto com maná, como pregámos aqui 15 dias atrás. Eles receberam do céu, mas eles experimentaram milagres como mel da rocha, como azeite que é numa forma diferente e é naquele lagar que surge, como o leite, como o queijo. E depois ele fala como o vinho, que é símbolo de alegria. Vinho, símbolo de alegria. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Infelizmente, irmãos, depois de tudo isto, a opinião de Deus acerca do povo não era igual. E eu gostaria, homileticamente esta mensagem está ao contrário, mas como é textual... Nós vamos ver com a opinião de Deus acerca do povo. E diz assim, a partir do verso... Vamos só então ir um pouco mais para a frente, para não lermos tudo isto. Não, mas é importante lermos. Depois de eles terem engordado, verso 15, depois de terem se engrossado,
depois de terem segurança, dinheiro, depois de terem condições financeiras, este Jesurum, que significa Jacó, que significa Israel, deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Mas não desprezou de uma maneira qualquer, desprezou da forma pior. Desprezou a rocha de salvação com o maior nível de desprezo que pode haver. Verso 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Vendo Deus que os desprezou, provocado a ira os seus filhos, suas filhas, então Deus diz, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim. E por fim, irmãos, vou só saltar para o verso 28. Esta gente é gente de falta de conselhos, não há entendimento neles. Tomara eles que fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Tomarem que fossem salvos. Porque não há rocha, a rocha dos outros, diz a palavra do Senhor, verso 31. A sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes, e eles sabem muito bem disso. A sua vinha não é como a nossa vinha, é uma vinha de Sodoma e Gomorra, o seu vinho é azedo, etc, etc. E vamos então agora caminhar para o verso 44, e diz assim, e veio Moisés, e falou as palavras, 43, perdão. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança. Mas graças a Deus por esta frase. E terá misericórdia da sua terra e terá misericórdia do seu povo. Irmãos, nós não somos dignos de estar aqui. Nós só estamos aqui por causa da sua grande misericórdia. A sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Eu estava a ler aqui, olhar para a minha vida espiritual, para o meu percurso espiritual, para os tempos que eu andei longe de Deus, conhecendo a rocha, experimentando proteção, desde criança, quando andámos desde o norte, atrás dos montes, Minho, Algarve, Alentejo Norte, Alentejo Central, Alentejo Sul. Tudo vimos a mão do Senhor a nos conduzir, a nos guiar. Mas a certa altura esquecemos a rocha da minha salvação. Mas eu dou graças a Deus, que o nosso Deus tem misericórdia da sua terra. O nosso Deus é um Deus de misericórdia do seu povo. E Moisés diz, gravem estas palavras deste cântico. E Oseias, que é Josué, ouviu estas palavras. Então Moisés diz, verso 46, aplicai o vosso coração às palavras que hoje vos testifico. Eu termino então nesta tarde, irmãos, a dizer, o nosso Deus é Deus de misericórdia. Estamos nós no primeiro grupo daqueles que conhecem Deus como seu amigo, ou estamos nós no segundo grupo daqueles que conhecem Deus, mas voltam as costas a Deus e vivem a sua vida como se Deus não existisse. Deus é Deus de misericórdia. Misericórdia, irmãos, sabem, a junção de duas palavras. Miseratio, que significa miséria, e cordis, que tem a ver com o coração. Deus é um Deus que verdadeiramente é um coração voltado, inclinado para a miséria. E Deus olhou para mim e olhou para alguns de nós quando estávamos na miséria, olhou para a minha família quando estava na miséria e veio numa missão de resgate. Deus chamou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta tarde o meu convite e desafio é: venha Jesus, descobre Deus como Pai. Talvez a tua mãe ou o teu pai te possa desamparar. A palavra diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te desampare, eu, teu Deus, não te deixarei, nem te desampararei. E este Deus de misericórdia é um Deus que deu o melhor que tinha. Deu parte de si mesmo, da sua identidade, da sua natureza. Deu o seu Filho único para pagar o preço das nossas misérias. Nós podemos correr e tentar por justiça nossa alcançar, mas nunca poderemos. Mas quando nós deixamos que o Senhor da Justiça nos justifica através da obra redentora de Jesus Cristo, nós encontramos liberdade, vida, adoção e encontramos este Deus como Pai. Talvez nesta tarde, a terminar, quero afirmar, possas te sentir um pouco como
Há alguém que está no deserto, num ermo solitário, verso 10, cheio de uivos, cheio de sons, de medo, que trazem medo ao teu coração, que traz ao teu redor aquele Deus que é o Deus que é como águia, aquele Deus que é o Deus da penha, da rocha, aquele Deus que é o Deus da proteção, aquele Deus que é o Deus que é a rocha da nossa salvação, quer guardar como um menino, como a menina dos seus olhos, e quer te proteger, porque não há lugar mais seguro do que estarmos nas mãos do Senhor. Eu não sei se entre nós está alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e que nesta tarde, ao ouvir esta mensagem, entende que é verdade que estamos a usar aqui textos do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, mas não é menos verdade que este Deus que Moisés conheceu, nos foi revelado a nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E Ele veio na forma mais humilde, nasceu num lugar pobre, numa gruta, numa manjedoura, foi colocado, e ali Jesus nasceu, identificando-se com nós, com a nossa raça humana, pecaminosa, não fazendo Ele algum ato pecaminoso em si mesmo, mas levando em si mesmo os nossos pecados. E na cruz do Calvário Ele foi elevado e pregado naquela cruz para que nós possamos ter paz com Deus. Ele é o Deus que se fez justiça. A justiça foi completa na morte de Jesus Cristo no Calvário. E nesta tarde, independentemente das tuas más escolhas, independentemente das tuas más decisões, Jesus continua a dizer: vem a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai a Deus Pai a não ser por mim. Encontrar esta segurança em Deus, encontrar esta confiança em Deus, encontrar esta estabilidade de rocha, de caminhos de juízo, de verdade, de justiça, de retidão, encontrar a adoção que vem quando Ele nos compra e nos adota como filhos, encontrar proteção nos dias de deserto, nos dias de sequidão, em que, como falávamos esta manhã, a fonte está a um olhar de distância. Deus que nos tem instruído pela sua palavra, não podemos nós fazer outra coisa senão dizer: Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, toma os meus dias, que eles sejam para a tua glória, honra e louvor, porque tu destes por mim, então ajuda-me a dar alguma coisa por ti, e que o melhor de mim seja a tua palavra, o teu ensino, a tua instrução, a adoração e louvor com uma vida santa e agradável a ti, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Nesta tarde vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar por alguém que está entre nós, que não tem a certeza de ter um pai no céu. Talvez até possa ter tido ou tem um pai na terra. E essa imagem de pai é uma imagem diferente daquela que Moisés conhecia. O povo não conhecia esta imagem. O povo estava provavelmente admirado com este cântico. E este cântico foi ensinado para eles cantarem aos filhos, cantarem aos netos. E ele revela ali um Deus. Moisés revela um Deus que compra, que adota, que ensina, que liberta e que conduz. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, se nós estivermos disponíveis a dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus dias, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Talvez a vontade de Deus colide com a tua vontade. Aconteceu comigo. A vontade de Deus colidiu com a minha vontade. Mas a vontade de Deus perseverou, venceu. Eu dou graças a Deus por essa vitória. Desta tarde, Jesus é o caminho para o Pai. Eu não sei se tem entre nós alguém, estamos com um grupo mais reduzido neste mês de férias, mas tem entre nós alguém que ainda não conhece Jesus como Pai. Deus como Pai. Jesus, seu Filho, nosso irmão mais velho, sim, no sentido de Deus como Pai, mas Deus que nos adota, que nos ama, que nos abraça e que nos chama: vem a mim. Se tiver entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta tarde, olha, faça assim um sinal como eu estou a fazer, com a sua mão, e nós queremos orar por si nesta tarde, para que Deus possa abraçá-lo, possa trazer paz ao seu coração e confiança à sua vida. Ele vai fazê-lo conduzir às vezes por caminhos que não eram os caminhos que nós esperamos, porque não estávamos prontos para as batalhas que tínhamos que enfrentar. E nos levou por caminhos que foram caminhos difíceis, caminhos que às vezes geraram em nós revolta e até murmuração contra Ele. Mas o Deus que é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos abraça, que nos restaura a sua presença e que nos diz: vem a mim.
e deixa que eu coloque sobre ti o meu jugo. Ou melhor, coloca tu o compromisso comigo, caminha comigo lado a lado. Eu te vou conduzir por caminhos de justiça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta tarde. E oramos, Senhor, sabendo que ela não volta para trás vazia, que possa produzir, Senhor, transformação, salvação, cura no nome de Jesus, a todos aqueles, Senhor, que ouviram e que escutaram. Senhor, dá-nos este nível de revelação que Moisés tinha de ti, Senhor. Sabemos que ele passava muito tempo na tenda, sabemos que ele passava muito tempo em intimidade, sabemos que ele falava contigo, Senhor, como quem fala com um amigo. Ó Senhor, ajuda a tua igreja a ter esta revelação, esta intimidade, esta aproximação, Senhor, que tu desejas de cada um de nós. Sabemos que todo o véu da separação já foi rasgado. Não é por sacrifícios de bodes ou de ovelhas que nos aproximamos de ti, mas é pelo sangue de Jesus Cristo que podemos entrar na tua presença e chamar-te de Abba Pai. Nesta tarde, Senhor, eu oro por cada irmão e cada irmã, talvez que está a passar momentos de deserto, momentos de dificuldade, momentos às vezes em que pergunta: Deus, onde é que tu estás e porquê é que isto aconteceu na minha vida? Mas que venha a certeza nesta tarde de que tu estás ao seu lado e tu és o Deus presente e um Deus que responde e um Deus que ama e um Deus de milagres nos dias de hoje. Oramos por aqueles que estão a passar por dificuldades na saúde, ou dificuldades financeiras, ou dificuldades familiares. Oramos que a tua mão, Senhor, que traz restauração e cura, possa fazer assim agora no nome de Jesus, e que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, assim como Moisés instruiu os seus filhos e os seus netos a decorarem este cântico, para que este cântico fosse cantado, para eles perceberem que a sua natureza era rebelde, mas que Deus é um Deus de misericórdia e que Deus é um Deus que é uma rocha eterna. Ajuda-nos a caminhar seguros nesta rocha, não construir a nossa fé, Senhor, em experiências místicas ou em experiências da fé dos nossos pais ou dos nossos antepassados, mas ajuda-nos a construir a nossa caminhada na rocha viva que é Cristo e na palavra eterna, Senhor, no nome de Jesus. Isto é a nossa oração, Senhor, que oramos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém.